Olá, pessoal, boa noite. Prazer, aqui quem fala é Fernanda Lara, sou CEO do IMAX. E eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com vocês hoje para apresentar grandes figuras do jornalismo de gastronomia. Então, essa noite a gente está aqui com a Patrícia Ferraz, do Estadão, que também trabalha na Rádio Eldorado, colunista da Rádio Eldorado de Gastronomia, com o editor sênior da Veja São Paulo, Arnaldo Lorenzato, que também tem o blog do Lorenzato e o podcast Cozinha do Lorenzato. É, a gente vai apresentar para vocês hoje. Eu primeiro queria agradecer a presença da Patrícia, a presença do Arnaldo. Também quero mencionar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Também quero mencionar que entre os jornalistas premiados hoje, a gente tem a figura do Josimar Melo, que infelizmente por uma compatibilidade de agenda não pôde estar aqui conosco. O Josimar, que trabalha na Folha de São Paulo, que também tem um canal sobre sabor e arte, é um dos jornalistas homenageados, premiados no dia de hoje. Gente, antes da gente chegar no grande momento da nossa conversa, da gente revelar quem vai ser o jornalista destaque desse ano. Eu queria bater um papinho com vocês sobre como está sendo o mercado jornalístico de gastronomia. Queria perguntar para vocês como que vocês têm feito, principalmente nesse período pandemia, meio que fim de pandemia, meio que a gente ainda tem algumas indefinições, né? Mas como que vocês estão trabalhando para se manter atualizados dentro desse setor, para poder acompanhando o que está acontecendo de novo? Patrícia, você quer começar com a palavra? Claro. Olha, a gente teve diferentes fases na pandemia, né? Eu logo no começo fiz uma coluna, transformei minha coluna no jornal em coluna sobre delivery, porque estavam os restaurantes fechados, todo mundo fazendo delivery, os grandes restaurantes fazendo delivery e tal. Então isso eu fiz durante um ano e pouco, não sei exatamente quando. Mas agora, faz uns 2, 3 meses, eu retomei as visitas presenciais. E aí eu fiz o seguinte, eu estou privilegiando, estou fazendo uma série, privilegiando os restaurantes que têm espaço ao ar livre, mesa ao ar livre e tal, que eu acho que são os mais seguros atualmente. Agora, o fato é que assim, a pandemia parece que acabou em São Paulo, porque os restaurantes estão bombando, está tudo cheio, tá tudo. A gente vê que estão cumprindo as normas, mas é engraçadíssimo, porque a pessoa em pé põe máscara, senta, tira a máscara, então é gozado. Mas, enfim, os restaurantes estão cheios, estão bombando, e os chefes andam dizendo que o movimento está excelente, né? Nunca se teve tanto menu degustação, tanto consumo, as pessoas estão numa coisa meio eufórica de consumo. Então, está um panorama interessante, né, Arnaldo? Está um panorama bem bom, né? E, diferentemente da Patrícia, eu visitei, mesmo no ano passado, a gente teve lá um período também com uma interrupção longa por questões das normas sanitárias, a gente não as infringe, a gente as respeita, né? Máscara e álcool em gel são essenciais. O ano passado, a gente publicou este guia, que era o ano dos resistentes, né? Então, esse guia teve 401 estabelecimentos, e foram visitados em apenas 3 meses, que era o tempo que a gente tinha para fazer esse guia. E este ano saiu essa maravilha, que são os 25 anos do Comer e Beber, né? 25 anos do melhor da gastronomia, o Comer e Beber. Esse aqui, por acaso, é o doce do confeiteiro do ano, a gente elegeu um confeiteiro do ano, é a confeitaria do ano, é tudo estreante, é do Rafael Protti, da Crime Place Shop, que fica ali na Vila Madalena, era a novidade. Então, a gente tem essa missão do guia anual. Então, além das críticas semanais, mas claro que a gente permaneceu fechado, foi um ano, 2020 foi um ano muito tenso, foi um ano muito difícil de fazer, vários estabelecimentos fecharam e esse mercado encolheu, né? Só que neste ano, como eu estava bem relatando a Patrícia, a coisa floresce de uma maneira que a gente está impressionado. Eu terminando aqui, vou jantar num restaurante novo. E isso é uma coisa que me surpreende, porque ficou represado e realmente as pessoas estão muito eufóricas. Acho que tem um movimento ainda de acomodação, nós vamos ter ainda algumas perdas, mas 2001 está sendo um ano surpreendente, tanto que no ano anterior nós temos uma premiação, que é uma festa ao vivo e tal, foi transmitida pela internet,
como esse prêmio maravilhoso desta noite, né? E neste ano também foi transmitido, mas a euforia das pessoas, a gente conseguiu, neste ano, por exemplo, premiar o estabelecimento Revelação em categorias, porque tinha muita coisa estreando, muita coisa abrindo. É um mercado aquecido, né, Patrícia? Certamente, certamente. Tinha muita gente Arnaldo, que ia inaugurar, acabou segurando por causa da pandemia, daí agora esse ano inaugurou, então tem bastante coisa para a gente conhecer aí. gente, não tem coisa mais maravilhosa do que ver um prato bem montado, bem servido, com aroma, com temperatura, porque o delivery não pode substituir esse tipo de coisa, né? Acrescentando um ponto que a Patrícia colocou, eu sempre morei em São Paulo, mas eu saí na pandemia, estou morando no litoral. E quando eu subo para São Paulo, eu fiquei surpreendida com os restaurantes que estão fazendo aqueles quiosques externos amadeirados, onde era estacionamento de carro. Gente, em Moema, que é onde eu mais ando, tá borbulhando daquilo, e aquilo é muito, muito agradável, né? Você sentar ali, você tomar de repente um chupinho, comer um belisco no final do dia, é muito agradável. E Arnaldo, colocando bem esse desafio que você falou sobre como foi o ano de 2020, uma visão que eu acompanhei de perto foi como as assessorias, algumas delas foram bem criativas em, de repente, fazer um menu degustação para fazer um lançamento de prato, ou um lançamento de bebida, juntando os jornalistas de forma virtual, mas mandando os kits, né, de degustação de vinho, de degustação de novo prato para casa de vocês, para que online vocês pudessem fazer todo o trabalho jornalístico. Eu vi 2 ou 3 casos desses que eu achei muito legal também, né? A gente vai se reinventando, né? Gente, eu É Exatamente. queria, por necessário. falar em reinvenção, eu já queria introduzir um assunto que eu acho que ele muda a nossa vida toda vez que a gente abre os olhos de manhã, né? Que são as redes sociais. E como que o comportamento dos influenciadores digitais, eles impactam na cobertura jornalística do mercado de gastronomia? O que que vocês acham, que mudou no formato de cobertura de vocês? Olha, eu acho que, na verdade, ele não impacta no jornalismo em si, agora eles adquiriram uma proporção enorme. Então, não interessa se o blogueiro vai lá e ganha grátis a comida, não interessa se o cara tem credibilidade ou não, as pessoas divulgam e compartilham as informações. Então, eu acho que está um momento de interessantíssimo de diversidade, mas eu acho que também tem que dar uma olhada para ver quem está falando honestamente, quem, né, Arnaldo, porque assim a Esse é gente o tem que fiel da cumprir, balança, né? a gente tem que cumprir os critérios jornalísticos, né, a gente vai de uma maneira isenta. E isso não fica sempre claro quando nos outros casos, né? Mas eu acho que assim, acho que tem gente séria, tem blogueiros sérios, tem gente muito bacana, influencers aí fazendo coisas interessantes. Isso mudou certamente o cenário porque dividiu as atenções, né? Os caras ganharam muita relevância. Não, realmente um cenário novo, que não tem como negar. Eu acho que isso que a Patrícia disse, né? A gente tem uma especialização, a gente volta aos lugares. Então, quando a gente está fazendo lá na Vejinha, todos os lugares que estão aqui, eles são visitados com as contas pagas pela revista, enfim, meu e da minha equipe, os repórteres que fazem parte da equipe de gastronomia, e tem uma seriedade. Para o E os leitor, critérios, né, Arnaldo, para avaliar e tudo, claro, né? tem critério para avaliar, não só a questão do pagamento, mas você desenvolve critérios, você vê a evolução de um estabelecimento. Quando eu Uhum. vou, a gente tem lugares aqui que existem há 25 anos, e eu vou 25 anos nesses lugares, pelo menos uma vez por ano, uma, duas, às vezes até três. Então, eu consigo observar o que aconteceu com esses lugares, e é um pouco o que acontece com a minha equipe. Mas tem uma coisa clara, primeiro, que o jornalista em si também vem se tornando um influenciador, e ele tem outros recursos, né? Hoje, por exemplo, o Instagram é um aliado meu, né? Sim. Não é só das pessoas que nasceram no universo digital. Então, a gente também vem Perfeito. tirando partido, vem aprendendo a lidar com isso. Claro, eu concordo absolutamente com a Patrícia, a gente tem critérios muito claros de avaliação e de contato com esse leitor.
Mas, muito embora, eu queria lembrar uma coisa, as pessoas sempre acham que a gente faz matéria paga. Não existe matéria paga. Matéria paga é publi ou publi editorial. A gente, é avisado, paga para comer, né? E então isso ficar um pouco mais claro na cabeça do leitor. Isso não vai fazer ele me seguir. O que vai fazer ele me seguir, ou seguir a Patrícia, ou qualquer um dos nossos colegas, é assim, ele acreditar no que nós estamos falando. Isso é muito importante, ter esta credibilidade junto ao público. Eu concordo muito com vocês, e é importante lembrar que o jornalismo de gastronomia também tem um lado técnico, um viés técnico muito grande. As variedades de curso que vocês têm que fazer, a variedade de entendimento sobre temperos, assim, é uma bagagem de estudo que você tem que colocar naquela apuração. Né? Não é só a relevância, não é só o visual que conta. Gente, foi muito legal esse papo rápido com vocês. Agora a gente tem que partir para o grande momento da nossa noite, né? A gente tem que revelar o nome de quem é o destaque desse ano. E agora, em 2021, o Prêmio Especialistas tem a honra de premiar a Patrícia Ferraz como destaque desse ano. Mas eu vou dividir esse prêmio com o Arnaldo, porque eu acho que é muito mais do que justo eu dividir com ele, faço questão, porque ele batalhou muito também esse ano, visitou muito restaurante, lutou um monte aí. Então, assim, o prêmio não é meu, não, é meu e do Arnaldo, não há dúvidas. Na verdade, vocês três são premiados, né? Patrícia, Arnaldo e Josimar são premiados. O enunciado que eu acabei de fazer do seu nome, Patrícia, é como destaque de 2021, mas todos vocês são premiados. Sim, inclusive, o Josimar, que não pôde estar aqui hoje por uma compatibilidade de horário, ele vai receber a premiação dele no momento devido. Tá bom, mas, muito assim, obrigada, mas eu insisto, o Arnaldo também se destacou comigo, então a gente dividiu esse destaque esse ano. Mas meus parabéns ao trabalho da Patrícia, ao trabalho do Arnaldo, inclusive as capas que ele apresentou aqui pra gente hoje, deixou mais rico a conversa, e meus parabéns a todos vocês, viu? E muito parabéns, obrigada. Patrícia, viu? E parabéns pela sua generosidade, porque você é uma grande amiga. Outro dia eu falava do talento da Patrícia, uma pessoa que eu admiro desde sempre, ela sabe disso. É recíproca essa admiração também, você sabe. Claro. Muito obrigada, gente. Vamos encerrar por aqui. Uma boa noite a vocês. Boa noite, muito obrigada. Tchau, gente. Até mais. Tchau.